Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e no vídeo de hoje eu quero explicar melhor sobre como funcionam as apostas dentro da Polymarket e da Couch também, que são plataformas descentralizadas sobre previsão de eventos. E eu tive essa ideia de vídeo lendo uma notícia aqui no portal da Livecoins. Eu vou ler primeiro essa notícia, né, e explicar mais ou menos como é o funcionamento dessas plataformas e quão importante é a blockchain para elas, né? Então, a notícia aqui que eu li foi que a Cauchy liberou contratos perpétuos de criptomoedas, como ferramenta, né. Então a Cauchy, que é basicamente a competidora da Polymarket, que são plataformas de apostas em previsão de eventos, né, basicamente, explicando de forma simples, eles liberaram você usar derivativos, né, apostar, justamente em perpétuos de não só de Bitcoin, mas de outras criptomoedas, né. A notícia eu não vou ler muito a fundo não, porque eu só queria introduzir o tema e explicar melhor como é o funcionamento da blockchain dentro das plataformas, né. Aqui essa citação é interessante, eles não falaram de quem que é, acho que é o gestor próprio da Cauchy, enfim. Os futuros perpétuos são o próximo capítulo. Eles removem uma restrição. Se o mercado de previsão é uma fotografia do que o mundo pensa agora, um futuro perpétuo é um filme, continuamente atualizado, indeterminável, sempre presente, né? E justamente, né? Então, se você não conhece o que é a Polymarket e a Cauchy, ela basicamente são plataformas de apostas, como o caso de apostas mesmo. Só que em vez de você apostar em um time de futebol ou alguma coisa, você pode apostar em eventos que acontecem no mundo real. Por exemplo, em quem vai ganhar a eleição aqui no Brasil esse ano. Então, justamente, essa é uma aposta real. Mostrando aqui na plataforma da Polymarket, né? Você tem vários tipos de apostas, né? Justamente agora eu tô gravando no dia 30 de maio. Teve agora o campeão da Champions, né, que foi o PSG, e você poderia apostar em quem foi o campeão, né? E essa aposta teve incríveis 280 milhões de dólares. Então, quem estava apostando, né? Então, você entrando aqui, deixa eu carregar, você teve 18 milhões, praticamente 19 milhões de dólares apostando no PSG e 23 milhões de dólares apostando no Arsenal, né? Então, se você apostando no Arsenal, você tinha uma chance de duplicar, quadruplicar que seja o seu dinheiro, né? Porque você tinha uma chance menor e você apostando que iria ganhar, você conseguiria tirar um dinheiro maior, né? E uma aposta que está sendo justamente comentada bastante é de quem vai ganhar a eleição no Brasil, né? Então você vê aqui que tem um volume interessante de dinheiro aqui, 91 milhões de dólares, ah, vai ser decidido em 4 de outubro de 2026, esse ano, e você consegue ver justamente as porcentagens de cada candidato, né? O Lula com 41%, o Flávio Bolsonaro com 29%, Renan Santos com 17%, e outros candidatos que são totalmente zebras para ganhar com um volume de apostas interessante, né? Então, por exemplo, digamos que eu pegue qualquer ah, candidato aqui, ó, vou apostar US$ 1.000, né? Que vai ganhar, obviamente, a chance desse candidato aqui, Ronaldo Caiado, que eu nem sei quem é 1%, é muito baixa. Então, você apostando US$ 1.000 que ele vai ganhar, você ganha US$ 52.000, que é muito dinheiro. Se você apostar não, que a chance é muito baixa, a odd, né, que chamam, que é que nem de casa de aposta, você vai tirar só US$ 12, né? Então você faz essa aposta, você pode apostar em todo tipo de coisa, todo tipo de evento no mundo real, né? Se o Bitcoin vai subir, acordo entre os Estados Unidos e o Irã, eleições, futebol, basquete, tecnologia, tudo, se vai existir aliens ou não, se Jesus vai voltar, inclusive tem uma aposta disso, que Jesus vai voltar até 2027, eu não quero entrar no mérito, não tô falando como uma sátira ou qualquer coisa do tipo, mas só como um fato, existe essa aposta, né, sendo sátira ou não, não vou entrar no mérito. Então justamente o ponto é, a blockchain serve porque para uma plataforma dessa poder existir, você precisa ter anonimicidade, ou seja, você precisa não se expor para poder fazer aposta em eventos que podem realmente alterar o mundo, a realidade, né? Caso contrário, é muito perigoso para a pessoa apostar, né? Digamos, porque isso pode muito bem virar quase um mercado de aposta de morte, né? Inclusive que eu vou falar no próximo vídeo, né? Sobre principalmente porque deriva da ideia do livro de Jim Bell, né? O Assassination Politics. Eu vou falar isso mais para frente. Então você precisa estar como anônimo para poder apostar em eventos reais, né? Como por exemplo, teve uma aposta faz pouco tempo que o Maduro, o presidente Nicolás Maduro da Venezuela, iria ser capturado, né?
e justamente teve um soldado que fazia parte dessa operação que apostou poucas horas antes, né, desse evento acontecer, e ele deve ter apostado algumas dezenas de milhares de dólares, $10.000, $20.000 que seja, e tirou milhões de dólares, porque ninguém tinha essa informação, né. Então ele tinha bem informação privilegiada, e ele usou essa informação privilegiada para apostar e ganhar dinheiro com isso, né, lucrar. E é justamente o que acontece com essas plataformas, né, elas incentivam muito quem tem informação privilegiada a apostar em um evento para lucrar. Então por isso que, tantas pessoas estão falando, por exemplo, da eleição no Brasil, porque ela é uma métrica muito mais confiável do que as pesquisas eleitorais nas mídias tradicionais, porque primeiro que você está envolvendo dinheiro, então você tem um incentivo para você apostar naquele que você tem mais certeza de que vai ganhar. Então é justamente isso, quem tem informação privilegiada acaba ganhando muito mais do que quem não tem, né. E tem várias pesquisas que mostram que, baixíssimas carteiras, que estão registradas dentro das plataformas, acabam de fato ganhando dinheiro, que seriam justamente as pessoas que têm informação privilegiada, né. Então, basicamente, o varejo, as sardinhas, a maioria das pessoas apostam sem ter a certeza, literalmente apostando às cegas, acabam fazendo volume de dinheiro para os ganhadores retirarem esse, volume de dinheiro. E daí você fala: "Isso é ético?" Isso é moral? Não sei, mas é uma consequência natural do mercado. Isso uma hora ou outra iria existir, justamente por conta da criação da blockchain. E a blockchain permite você fazer transações de forma anônima. Então isso é justamente uma consequência. E eu lembro muito bem do Renato Amoedo, o Renato Trezoitão, se você conhece, falando muito bem que uma hora ou outra isso iria existir, justamente porque já existia a blockchain do Bitcoin, né? Mesmo que a blockchain do Bitcoin não seja 100% anônima, você tem outras blockchains que são mais anônimas, mais rápidas, mesmo que não sejam as melhores e superiores ao Bitcoin, mas que serviriam justamente para esse propósito de você poder apostar em eventos, poder apostar na morte de pessoas. E que, inclusive, eu acho que ainda vai acabar surgindo isso, né? Como funcionaria a aposta de morte para pessoas, né? Como ditadores. Você poder apostar na morte do Putin, do Kim Jong-un, do Maduro, quando ele era ditador, dos ditadores de outros estados totalitários, que seja, né? Então isso acaba sendo uma consequência natural de você ter uma tecnologia, que é a blockchain, que permite você fazer transações anônimas. Porque quando você não precisa mascarar você próprio, você pode apostar no que você quiser. E é justamente o objetivo dessas plataformas, né? Você poder, basicamente, fazer apostas que acabam sendo muito realistas, muito precisas, porque justamente acaba envolvendo dinheiro, né. Então, pense o seguinte, se você tivesse informação privilegiada sobre algo que vai acontecer, com 100% de garantia, você tem 100% de certeza que aquele evento, que aquela coisa vai acontecer, por que você não apostaria? Por que você não apostaria que aquilo vai acontecer se você tem informação privilegiada perante outras pessoas? Então é justamente esse o ponto, né. Então, por conta disso, acaba que essas porcentagens, principalmente de eleição, acabam sendo muito precisas, né. Então, teve várias eleições nos Estados Unidos para o Senado, enfim, que seja, que foram basicamente com 100% de acerto, né, porque envolvia grana. As pessoas que tinham informação de quem iria ganhar, querendo ou não, acabam apostando certo, né. Então isso nivela de uma maneira que as métricas, as percentagens das pesquisas acabam sendo muito mais realistas, muito mais verídicas do que pesquisas eleitorais feitas por, veículos midiáticos tradicionais, né. Então, é uma ótima métrica você utilizar a plataforma como forma de pesquisa, justamente, né. E não só isso, não só para pontos de eleições, você pode apostar em tudo que você imaginar aqui, você pode apostar em vários temas aqui. Temas de guerra, de eleição, que mais? Ações de tecnologia, por exemplo, quando o modelo aqui do Cloud Mitos, que é o modelo do cloud vai ser lançado, até quando. E daí depende, obviamente, do volume de apostas que você tem, né. Então tem muita coisa aqui que você pode apostar. É um negócio, assim, totalmente revolucionário e, obviamente, não vou entrar no mérito se isso é ético ou não, mas justamente é uma consequência natural de uma tecnologia que permite você se mascarar, ficar anônimo, existir. Então é só uma consequência e isso, eu não tenho culpa se é ético ou moral, que seja, mas é justamente uma consequência.
E eu não duvido que evolua para algo pior, algo, justamente mais, maquiavélico, como é justamente o mercado de apostas de morte, né, você poder apostar na morte de pessoas, né, de figuras autoritárias e que seja. Que é justamente o ponto do próximo vídeo que eu vou fazer, né, como funcionaria esse mercado de aposta de morte num cenário mais avançado, com uma tecnologia de anonimicidade um pouco mais avançada do que é hoje, porque hoje, hã, talvez já tenhamos a tecnologia suficiente para que esse tipo de, ferramenta exista, mas o que falta é alguém com culhão para fazer isso, né, justamente. Mas enfim, o vídeo já ficou longo demais, já terminar por aqui. A mensagem que eu queria falar já fiz. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, aproveita, deixa um like aqui embaixo, faz algum comentário que eu com certeza vou estar lendo. Compartilha com um amigo que talvez goste desse tema. E é basicamente isso. Então, agradeço muito pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.